Eliseu disse na mão, o quê? Você precisa descer. Nada. Eliseu disse na mão. Você precisa descer. Essa é a estrela. A multidão não enxerga, a multidão não sente, a multidão não vê, mas só quem está perto pode perceber o cheiro da neve que sai de mim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro dos Reis. E hoje vamos meditar no capítulo 2, versículos 1 até o versículo 2, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Queridos, chegamos ao capítulo 2 e aqui nós temos o registro do final do ministério do profeta Elias, um grande homem de Deus que, apesar de suas fragilidades, como cada ser humano, teve uma vida honrosa diante do Senhor, com registros de grandes realizações para a glória do Senhor. Agora chegamos ao final do seu ministério e é interessante vermos que o seu ministério encerra de forma honrosa e gloriosa. Vejamos que nós já percebemos que Elias sabia que o seu ministério havia chegado ao final, pois a Bíblia nos relata, aqui nesse versículo que lemos, que, havendo o Senhor de elevar Elias, Elias começou então a passar por todas as cidades por onde ele profetizara, e então Eliseu caminha juntamente com Elias nesta jornada. E é interessante observarmos que em cada lugar que eles passam, Elias tenta dissuadi-lo a ficar naquele lugar, mas Eliseu sabia que para ele cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida, era necessário ele caminhar com Elias até o último instante em que Elias estivesse sobre a terra. É interessante observarmos que Eliseu não andou sempre com Elias. Somente após Elias pedir o final da sua vida para que o Senhor o levasse, e Deus de fato o atende e o encaminha a ungir a Eliseu em seu lugar, é que então eles se tornam mais próximos. Mas o que me chama a atenção é exatamente a proposta de Elias para Eliseu, pois a Bíblia diz que quando eles chegam lá em Gilgal, Elias diz para Eliseu: fica aqui, mas Eliseu diz para Elias: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Então outros profetas também vai dizer para Eliseu que o Senhor iria tomar a Elias de sobre a sua cabeça, e ele então estava dizendo: olha, eu sei disso. E então ele cola, ele aproxima, ele fica junto de Eliseu, e em todas as cidades que ele passa, em todos os locais que eles passam, de fato, as mesmas palavras são confirmadas. E o que me chama mais a atenção nesse encerramento da vida de Elias como profeta é o que ele faz no final do seu ministério. A Bíblia diz que o último lugar que eles chegam é o Jordão. E a intenção e o propósito é de atravessarem o Jordão.
A Bíblia diz que Elias, ele pega a sua capa, ele toca no Jordão e o rio Jordão abre para o profeta Elias e o profeta Eliseu passarem, assim como o Mar Vermelho abriu para o povo de Israel quando saíram do Egito, assim como o rio Jordão abriu para o povo de Israel quando Josué estava no seu comando e eles precisavam atravessar para enfrentarem a primeira batalha em Jericó. Então, mais uma vez, o Jordão se abre e Elias passa juntamente com Eliseu. E a Bíblia diz que quando eles chegam após o Jordão, olha que interessante, Elias faz então a proposta para Eliseu: pede-me o que você quiser. Pede-me o que você quiser. E então, Eliseu, sabiamente, ele diz: que haja sobre mim uma porção dobrada do Espírito que há sobre você. Então, Elias diz: olha, coisa difícil você pediu, mas olha que interessante essa expressão de Elias. Isso está registrado aqui no versículo 10 desse capítulo 2. Ele diz: olha só, vou ler para você entender. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado sobre ti, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Ou seja, a maneira como Elias seria levado da presença de Eliseu seria espiritual. Então ele estava dizendo assim: olha, se você for espiritual o suficiente para você ver isso que vai acontecer quando Deus me levar, então será confirmado que você vai receber aquilo que você pediu. Mas se você estiver nessa caminhada comigo apenas por causa da influência, né, do ministério, né, que isso pode conceder àqueles que exercem o ministério, então você não vai ver, isso não vai ser concedido. Ou seja, sabe o que Elias estava dizendo? Eliseu, se você for espiritual, você vai receber isso que você está pedindo, porque você está pedindo coisa espiritual. Agora, se você for carnal, Eliseu, você não vai receber. Você está entendendo a mensagem de Deus nesta reflexão de hoje? Às vezes, nós até queremos receber algo espiritual para as nossas vidas, mas nós somos carnais, nós não somos espirituais e logo a gente não consegue receber. Mas a promessa, né, de Elias para Eliseu é que se ele visse aquela ação que seria espiritual na sua vida, então ele iria receber. Quando eu vejo esta situação em que Elias ele é arrebatado aos céus, isso me lembra a promessa de Deus para a igreja. Deus, ele promete que o mesmo vai acontecer com a igreja. Um dia, assim como Elias foi arrebatado em vida para o céu, ou seja, não experimentou a morte, assim também a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, esses também subirão ao céu, assim como Elias. Mas para nós vivermos isto e fazermos parte disso, precisamos ser espirituais. Se formos carnais, vamos apenas tomar conhecimento de que a igreja subiu. Que em nome de Jesus nós possamos ser espirituais em todos os momentos da nossa vida, pois a qualquer momento, assim como Eliseu andou com Elias durante toda aquela caminhada, passando por todas aquelas cidades, todos aqueles locais, até chegou o momento em que Deus recolheu Elias na presença de Eliseu, que assim também nós possamos caminhar nessa terra com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas que nós possamos estar preparados para que, quando chegar o momento, o Senhor venha nos levar e nós venhamos ao encontro da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, e a partir da nossa próxima reflexão, nós vamos ver um pouco mais
sobre o ministério de Eliseu. Será que de fato ele conseguiu um ministério, tão produtivo e frutífero como o do profeta Elias? Nos acompanhe e nós veremos então a partir da próxima reflexão. Eu aguardo você. Um abraço, Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.